Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz. O assunto que nós escolhemos para estudo e reflexão nesta noite está contido no Livro dos Espíritos, segunda parte, recordando que o Livro dos Espíritos foi organizado por Kardec através de perguntas e respostas, e ele, como extremado, experiente pedagogo, dividiu em 4 grandes temas a doutrina dos espíritos. Na segunda parte, ele vai estudar o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Na parte primeira, ele estuda as causas primeiras, Deus, o universo. Na terceira parte, as leis morais, as grandes leis que regem a vida do espírito. E, finalmente, na parte quarta, ele nos fala das esperanças e das consolações, daquilo que há de vir depois do nosso retorno à pátria espiritual. E na parte segunda, no capítulo 3º, ele estuda a volta do espírito à vida espiritual, após deixar o corpo material. É o fenômeno do renascimento espiritual, do que o homem comum convencionou chamar de morte, e na maioria das vezes cultivando ideias absolutamente falsas, inverídicas, e o pior de tudo, gerando ansiedade, gerando medo, gerando conflitos, sentimentos que nos fazem sofrer de forma absolutamente desnecessária. O próprio título que Kardec escolheu para designar o capítulo 3º do livro 2º, da volta do espírito ao plano espiritual, já nos chama a atenção para a singularidade do fenômeno. Nós estamos, ao deixar o corpo físico, voltando para casa. E esse processo de voltar para casa, voltar ao mundo espiritual, passar a viver em uma dimensão mais refinada e diferente da vida material, é um fenômeno pelo qual, certamente, nós já passamos inúmeras vezes. Mas a vida corporal, meus irmãos, conforme nos ensina a doutrina dos espíritos, ela costuma absorver de forma tal a nossa atenção, as nossas preocupações, os nossos desejos, que nós acabamos nessa viagem, nessa estada aqui na Terra, achando que a vida material é o fim, é o objetivo, é o que nós deveríamos aperfeiçoar e buscar, o que não é verdadeiro. Aqui é apenas uma pequena experiência que nós vivemos na infinitude da vida espiritual. Na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, Kardec, depois de dissertar sobre a reencarnação, a volta sucessiva à vida corporal, ele indaga aos espíritos superiores: todas as nossas existências passamos aqui na Terra? E os espíritos superiores responderam a Kardec e a nós outros: não. As a que vivemos não são as primeiras, nem serão as últimas, e são as das mais grosseiras que o espírito experimenta. E nós achamos que esta infância extremamente dilatada, que é o período de adaptação do espírito ao corpo, com o véu do esquecimento,
é de fato uma bênção para que nós possamos aceitar, entender como natural e lutar pelas coisas da matéria com extrema facilidade. Porque se a nossa infância fosse muito curta e nós voltássemos à consciência logo após o renascimento aqui na matéria, talvez nós entrássemos em desespero e achássemos que a vida material é tão complicada, é tão grosseira, é tão difícil, é tão atribulada, que nós sequer teríamos condições de aproveitar essas experiências conforme aproveitamos. Então, quando chega a hora de voltar à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, diz Kardec que por influências nocivas de caráter religioso, que criam medo, que cria desconfiança, a maioria das pessoas tem medo da morte. Então ele faz também aos espíritos essa pergunta e vai desenvolvê-la de maneira admirável no livro O Céu e o Inferno. Por que o homem teme a morte? Se ela é um fenômeno tão natural e se ela significa a libertação do espírito desse jugo material altamente incomodativo que é a carne. Então os espíritos esclareceram a Kardec. De ordinário, as religiões, e infelizmente as religiões cristãs, inclusive, começam a desenvolver na mente humana uma espécie de pavor, de mal-estar com o fenômeno da morte, quando, na verdade, ele é um fenômeno natural, singelo e educativo para o espírito. Então, uma das perguntas que Kardec insere no capítulo 3º da parte 2ª do Livro dos Espíritos é se esse desprendimento do nosso espírito, do corpo material, se ele é dolorido. Ou, simplificando a pergunta, morrer dói? E os espíritos então responderam, de forma nenhuma. O desatamento dos laços que prendem o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico, eles não se quebram, eles se desfazem, eles se desatam de forma suave e de maneira tal que não causa no espírito nenhuma dor. Nenhuma dor. Mas, de fato, os espíritos estavam certos quando disseram que as religiões, muitas vezes, criam um ambiente de pavor, uma expectativa terrível quando nos fala a respeito do renascimento espiritual, gerando verdadeiras crianças espirituais. E, em muitos casos, dificultando o desatamento desses laços, que são, como já esclarecido pelos espíritos, feito de maneira delicada e suave, de forma tal que não causa nenhum mal-estar no nosso espírito. No livro Obreiros da Vida Eterna, através da psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos conta como se dá o processo do renascimento espiritual. O livro exatamente tem por objeto descrever os fenômenos que ocorrem quando do desatamento desses laços que libertam o nosso corpo espiritual e o nosso espírito para a pátria espiritual. E nos fala a respeito de equipes especializadas em amparar, em assistir aqueles que estão nesse processo de desenlace, que são os parteiros espirituais. E 5 pessoas
que iriam desencarnar iriam ser assistidas por essa equipe da qual participa André Luiz, e ele veio exatamente para aprender o processo. Ele descreve em um capítulo especial, que ele nominou de desprendimento difícil, a morte de um companheiro que tinha pavor da morte. Era um espírito boníssimo, que teve uma vida santificada, que fez todos os sacrifícios possíveis em benefício do próximo e, portanto, tinha muitos méritos, mas, apegado aos dogmas da sua religião, ele temia ir para o inferno, porque ele pensava: não sou tão bom capaz de merecer o céu, e, portanto, vou para o inferno. E aí ele entrava em pânico. Ele estava com um câncer intestinal já em fase terminal e não aceitava o desencarne de maneira nenhuma. E os parteiros espirituais estavam ali, assistiam-no com todo amor e carinho, tentavam dar a ele tranquilidade, mas ele estava blindado para qualquer ideia de tranquilidade e paz. Ele estava apavorado. E o que sucede com esse medo terrível que ele cultivou desnecessariamente? Chegou um ponto que os médicos que cuidavam dele em um hospital público, em uma enfermaria, resolveram fazer eutanásia. Então, quando eles aplicam a injeção para antecipar a morte, eles adormecem de maneira altamente incomodativa o desencarnante, de forma tal que o processo fica complicado e demorado, quando poderia ser suave e delicado. Então, se os espíritos já disseram que o desatamento desses laços ocorre de maneira suave e que não causa nenhum mal-estar no espírito, Kardec, em outra pergunta, 164, aliás, 165, ele faz a seguinte indagação. O espírito, logo depois que esses laços são desfeitos, ele tem plena consciência de si no mundo espiritual? O que corresponde aqui para nós na Terra à morte, aquele momento em que o médico atesta no atestado de óbito que de fato a pessoa faleceu, aquilo corresponde ao renascimento espiritual? E os espíritos responderam: não, não é bem assim. O espírito, depois do fenômeno do desatamento dos laços, ele passa por um período de perturbação. Essa palavra perturbação chegou até mesmo a ser muito criticada por alguns doutrinadores, alguns intérpretes da obra de Kardec. Mas afinal, essa palavra permaneceu porque os próprios espíritos, ao darem os seus depoimentos, quando vêm nas sessões mediúnicas e contam de que forma ocorreu o seu desenlace, como é que eles renasceram no mundo espiritual, a grande maioria, não a totalidade, a grande maioria faz de fato remissão a esse estado de perturbação. O espírito, então, ainda não tomou pé da situação, ainda não se sente à vontade. Embora seja importante destacar que durante essa transição de ordinário desencarnante está acompanhado de especialistas nesse transe, que dão a ele
toda segurança nas primeiras horas, nos primeiros dias, nesse processo de adaptação ao mundo espiritual. Um cientista italiano que viveu no final do século passado e faleceu em 1943, aliás, no século atrasado, e faleceu no século passado, 1943, Ernesto Bozano, ele se dedicou ao estudo do Espiritismo, publicou várias obras e, em especial, ele publicou 2 obras sobre o fenômeno da morte. A crise da morte, e o outro, fenômenos psíquicos no momento da morte. E Ernesto Bozano faz esse estudo observando não só o fenômeno do desencarne, aqui sobre a nossa ótica, mas, sobretudo, conversando com os espíritos que voltam e contam as suas experiências nos primeiros momentos do renascimento espiritual. E é muito interessante o estudo de Ernesto Bozano, porque hoje em dia, com os fenômenos de EQM, de quase morte, em que as pessoas têm, de fato, a parada cardíaca, são consideradas mortas e depois são ressuscitadas através de processos químicos e elétricos, quando elas voltam, algumas delas com consciência muito lúcida, elas narram exatamente aqueles fenômenos que Bozano apurou, decodificou e escreveu nessas 2 obras. A primeira observação de Ernesto Bozano é que cada um vai ter o seu passamento de uma forma singular, ou seja, é a singularidade. Existem ritos, existem fases, existem andamentos no processo, mas cada um vai guardar uma peculiaridade. E cada morte vai ter um pontinho diferenciado da morte dos demais, por vários motivos, dentre os quais é a lucidez do espírito, ou seja, o conhecimento que o espírito tem da vida espiritual, e o outro é a moralidade do espírito, ou seja, a evolução que esse espírito apresenta no aspecto moral. Eu achei muito interessante, estudando esses fenômenos, que na antiguidade algumas religiões já tinham ideia de como era o renascimento espiritual. Através de grupos herméticos que se comunicavam com os espíritos, haviam médiuns que se interessavam por essa espécie de conhecimento, mas que vendiam a preço de ouro, cobravam as informações acerca. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos do fenômeno, mais natural ele será para nós. Mais comum, mais desmistificado ele será. Nesse livro já citado, de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele narra o desencarne de uma médium espírita. Uma pessoa altamente espiritualizada, que teve uma existência marcada pela bondade, pela fraternidade, pelo amor ao próximo. E um dos espíritos, através dos quais ela dava informações, era o próprio Dr. Bezerra de Menezes. E na hora do seu desencarne, além dos parteiros espirituais, estava ali Bezerra de Menezes. Então, ela pede para Bezerra de Menezes, vendo-o, ela era vidente, Dr. Bezerra, quem sabe eu sozinha posso desatar alguns laços, posso ir providenciando o meu desencarne. E ele ri para ela e fala, perfeitamente, Adelaide, morrer é muito fácil, nascer é que é difícil.
E Adelaide já sabia, pelo conhecimento da doutrina espírita, que o desatamento desses laços que nos prendem ao corpo material são centrados em 3 focos. O centro vegetativo aqui no abdômen, que é o centro fisiológico. O centro emotivo, que fica aqui no peito. E o centro mental, que fica aqui na base do cérebro. Quando os laços do centro vegetativo, que ficam aqui no abdômen, são desatados, inicia-se o processo do desenlace. Os membros inferiores esfriam. Quando são desatados os laços do centro emotivo, sede dos desejos e dos sentimentos, de ordinário entra-se em coma. E quando é desatado os laços do centro mental, que fica aqui na cabeça, há então o fim do processo para a morte física. Aquela hora morremos. Mas há ainda um outro laço mais sutil que os orientais chamavam há séculos de cordão de prata, e é ele que distingue, inclusive, no mundo espiritual, quem está encarnado e quem não está, quem tem ainda esse fio é o encarnado. Esse é o último a ser desligado. Alguns logo depois, outros horas depois, outros dias depois, e alguns, infelizmente, como o do suicida, até que termine o período que seu planejamento reencarnatório lhe dava como sendo o período vital naquela existência. Eu peguei um hábito, estava morando conosco 2 netos, uma menina e um menino. E todos 2 gostavam muito de escutar histórias na hora de dormir. E eu, ao invés de contar histórias da carochinha, como contei para os netos mais velhos, eu inventei de contar as histórias existentes nos livros espíritas. E porque estava relendo Obreiros da Vida Eterna, contei para eles, na hora de dormir, como é que se dava o desencarne, como é que era o desatamento dos laços, desses 3 centros vitais e etc. Dormiram eles, dormi eu. Passado alguns dias, um frio muito grande em Brasília, eu levantei e disse assim: estou com os pés gelados. E a minha netinha falou assim: então, vovó, você começou a desencarnar. E nós achamos que muitas vezes essas informações singelas que nós passamos para os nossos pequenos, as nossas crianças, são desimportantes, mas não são. Ela não esqueceu. Interessante que na hora aquilo veio à memória dela. Então, André Luiz nos fala a respeito desse desatamento de laços. Alguns imediatamente. O de Adelaide, assim que terminou, e foi Bezerra com os parceiros espirituais que fizeram o do centro mental, desatado, logo em seguida foi desatado também, cortado também o cordão de prata. Ou seja, a morte dela aqui para a matéria correspondeu ao renascimento para o mundo espiritual. Tamanha a espiritualidade, tamanho o ganho que ela já havia feito nesse processo de conhecimento. Então, além da singularidade, cada um é um, Bozano nos fala também da chamada visão panorâmica. E aqueles que passaram pelo fenômeno de quase morte, todos eles narram isso. O que é essa visão panorâmica? Em questão de segundos, de forma muito rápida, a pessoa ver passar na sua mente toda a sua vida, de uma forma mais ou menos inexplicável. Coisas que você nem lembrava mais, fatos absolutamente arquivados e esquecidos.
aquilo passa com uma nitidez imensa pela mente daquele que está desencarnando. Ernesto Bozano lança uma teoria, não é uma doutrina, uma teoria. Ele diz que provavelmente há, nessa hora, a transposição da memória daquela vida material para a memória do nosso corpo espiritual. Não vi nenhuma outra obra que dissertasse sobre a razão e a finalidade desse processo. Mas aqueles que passam pelo fenômeno de quase morte narram esse processo. Bozano destaca também, além da visão panorâmica, o que ele chama de bilocação. Quando o nosso corpo espiritual se desprende do nosso corpo material no fenômeno da morte, e é quando o laço do plexo mental é desligado, o desencarnante olha para baixo e vê seu corpo. Deitado numa maca, numa poltrona, numa cama, ou até caído no chão, dependendo da circunstância. Ele vê. E isso causa no desencarnante, que não está preparado para isso, uma confusão muito grande. Afinal, quem sou eu? Aquele que eu vejo ali ou esse que eu estou vendo aqui? E no livro Voltei, de Irmão Jacó, também psicografia de Chico Xavier, ele narra esse fenômeno com uma beleza incomparável. Vale a pena ler de novo o livro Voltei. Ele fala que quando ele tomou pé e viu que ele já havia se desligado do corpo físico, que ele levou um susto. E olha que ele estava preparado para o fenômeno. Espírita, antigo, médium efetivo de efeitos físicos, ele tinha durante toda a sua vida um objetivo de prestar muita atenção no que aconteceria com ele quando do desencarne, porque ele tinha o projeto de escrever um livro sobre a morte. E, de fato, ele escreveu. Veio depois, através da psicografia de Chico Xavier, e escreveu o livro Voltei. Mesmo assim, estando devidamente preparado, ele olha e fala, afinal, ele que está ali, sou eu ou sou eu esse que está aqui? É o que Bozano chamou de fenômeno de bilocação. Ainda o chamado sono reparador. Depois que esses laços são desfeitos, de ordinário, o espírito é elevado a uma espécie de um torpor, um sono mesmo, para que ele se recomponha. Às vezes esse sono dura minutos, como foi o caso de Adelaide, a médium consciente do fenômeno. Às vezes dura horas, como no caso de Irmão Jacó, que ele diz que o sono dele durou 6 horas. Ele viu o processo do desencarne, diz que se sentiu bastante cansado, desenergizado, que precisava de uma força nova. E aí os espíritos que estavam com ele o levaram para a beirada do mar e ele disse que dormiu durante 6 horas. Quando ele acorda, aí ele já está vitalizado. É o chamado sono reparador. Ainda, segundo Bozano, o acolhimento por familiares. Isso, meus irmãos, mesmo aqueles que não são espíritas, mas trabalham em UTI com doentes terminais ou assistem pessoas que estão deixando a Terra, é comum esses doentes começarem a ver parentes que já desencarnaram há muito tempo e conversar com eles, inclusive, com a mãe, com o marido, com a mulher, com o filho, com um amigo. E quem não conhece a doutrina espírita pode achar que aquele moribundo está delirando.
ele começou a ver gente morta. Não. Essas pessoas que já faleceram e que são unidos ao coração do desencarnante, vêm ali para ajudá-lo. Porque, como nós aprendemos lá com André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, existem os especialistas, os parteiros espirituais. Mas nós não conhecemos, não sabemos quem são. E o próprio irmão Jacó diz que ele, consciente e acompanhando com lucidez o fenômeno, ele estava se sentindo desconfortável quando ele viu, por exemplo, o corpo dele estendido na cama. Mas aí, quando chega um amigo, no caso do irmão Jacó, foi a filha, que faleceu muito jovem. Quando chega o conhecido, quando vem um parente, um amigo com quem você tem confiança, aí você relaxa. E isso é muito importante para que você passe por essa transição de forma segura. Irmão Jacó diz que quando ele viu a filha, e ela se dirigiu a ele: papai, relaxa, tranquilize, isso não é nada, papai. Aí ele se entregou nos braços dela e esqueceu o resto. Lá no caso de Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz conta o desencarne de Dimas, também um médium espírita, ele faz uma prece, já na hora de partir, e pede a presença da mãe. Ele era muito ligado a ela, um espírito muito amigo. E ela vem. Tanto que quando ele passa pelo sono reparador e acorda, ele leva um susto. Fala: mamãe, você é aqui? Ela fala: mas você não me chamou? Aí ele lembra que ele tinha feito a prece. Falou: se eu puder ser assistido pela minha mãe, vai ser ótimo. Desde aquela hora eu estou aqui com você, te guardando e assistindo. Isso para que nós tenhamos segurança, para que nós tenhamos firmeza, para que nós não claudiquemos nesses primeiros passos no mundo espiritual. E depois, certamente, cada um de nós vai ser encaminhado a uma colônia, a uma família, a um hospital, a algum albergue, alguma instituição, alguma cidade que vai nos acolher. E daí para frente, nós vamos continuar a nossa trajetória espiritual. E, finalmente, Ernesto Bozano nos fala daquilo que os espíritos já haviam dito a Kardec. Há, no primeiro momento, uma certa perturbação, porque nós estamos deixando uma espécie de vida, uma dimensão que nós nos acostumamos durante, às vezes, décadas, e estamos partindo para viver em outra dimensão. Mas Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 159, ou melhor, 165, se o conhecimento do espiritismo tem alguma vantagem sobre esse transe do passamento e do período de perturbação que cada um de nós vai ter por segundos, por dias ou por anos. E os espíritos responderam: muito grande. Por que o conhecimento, ele fala do espiritismo, mas não é do espiritismo só. O conhecimento do mundo espiritual, do que nos espera após o decesso, do que vai acontecer conosco após esse fenômeno, ele dá uma certeza, uma tranquilidade muito grande, ao contrário daquele que pensa que vai para o inferno, como o caso do coitado católico lá do Obreiros da Vida Eterna, que entra em pânico e que não sabe o que de fato está acontecendo. Ou daquele que não tem a menor ideia do que seja o mundo espiritual, como no livro de André Luiz, A Vida Continua, em que a pessoa passa para outro mundo e não sabe que morreu. Nem percebe. Dependendo do grau de rudeza do espírito quanto às verdades espirituais, ele não percebe de que maneira o fenômeno aconteceu. E, finalmente, Kardec faz uma pergunta que é, de fato, o fecho
e o que deve ficar bem gravado na nossa mente. Como é que o espírito se sente após descobrir que já está em outra dimensão? Que passou pelo fenômeno da morte, que já não pertence mais a esse mundo. Olha a sabedoria dos espíritos superiores. Depende. Como é que o espírito... Depende. Se o espírito que passou para o mundo de outra dimensão teve uma vida iluminada, se ele deixou exemplos admiráveis, se ele viveu como um cristão, é claro que ele vai se sentir muito bem. Agora, se ele passou deixando pegadas de violência, pegadas de ódio, pegadas de rancor, pegadas de agressividade, ele vai encontrar esse mesmo sistema na parte espiritual. O ódio, a agressividade e a violência. Assim como ele viveu aqui, ele vai viver lá. O ambiente que ele criou aqui para si, ele vai desfrutar lá também. E é por isso que os espíritos nos dizem que é através da exemplificação, da modificação da nossa maneira de encarar a vida, da vivência cristã no dia a dia, que nós vamos adquirindo o direito de ter uma vida tranquila e feliz do lado de lá. Continuando com a mesma maneira de pensar, porque a morte não faz nenhuma modificação profunda no nosso ser. O que nós fomos aqui, nós seremos lá. E é por isso, meus irmãos, que esse processo de sublimação das nossas experiências, que o processo de enriquecimento das nossas almas é um processo que deve começar, já deve ter começado e se impõe desde agora. Não é possível mais adiar isso que é a finalidade última dos ensinos do Cristo aqui na Terra. Viver segundo as melhores regras do amor e da bondade. Como foi a última, ou a nova lei que ele dá já ao despedir dos companheiros na sexta-feira, depois da Santa Ceia. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E para isso, para que nós aprendamos esse novo processo de viver, essa nova classe de leis para reger a nossa amizade um com os outros, e vem então todo o arcabouço doutrinário. O objetivo último é esse, senão não nos alcançamos. E que possamos então, com todas essas luzes que a doutrina espírita nos transmite, renovar as nossas atitudes, deixando para trás o homem velho e fazendo do hoje uma oportunidade sempre de luz para a criação de novos sentimentos e novos valores. Ou, no dizer do poeta, no soneto que ele intitulou Tempo em Conta: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo? Tanta conta eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, porque aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz, meus irmãos.